Bom dia, pessoal. Nossa primeira aula de iniciação científica do mês de setembro, tá? Nas aulas anteriores a gente trabalhou mais a questão dos métodos de pesquisa, né? Não que não tenha relação, mas na verdade acrescentando aos métodos de pesquisa, nós vamos trabalhar principalmente na aula de hoje e na próxima algumas orientações técnicas para a leitura. Aí, para quem gosta de acompanhar aí na apostila, né, mantendo aquela mesma ideia de respeitar o que está na nossa apostila, da página 30 até a página 32, tá? Orientações técnicas para a leitura, tá bom? São dicas importantes aí para se fazer a pesquisa, para se fazer o estudo e algum trabalho científico, tá bom? Primeiro a gente tem algumas orientações mais gerais. Por exemplo, é imprescindível que você realize as atividades propostas como estudos complementares. Vamos trabalhar aqui o que seriam esses estudos ou atividades complementares. Geralmente em cursos, né, como por exemplo numa faculdade, são disponibilizadas algumas atividades complementares, né, que é para o estudante ou pesquisador, como preferir, poder participar de um workshop, né, que ele vá participar, por exemplo, de uma feira de tecnologia, né, que ele faça alguma atividade laboratorial, por exemplo, né, alguma pesquisa de campo, coisas desse tipo, tá? Que ele possa fazer algumas atividades que vão além daquilo que é o comum, o tradicional da sala de aula, né? Pra gente, ainda mais nesse momento, fica um pouco complicado isso, né? Mas seria o momento de a gente realizar esse tipo de coisa. Mas aí a gente pode adaptar, né? Como que você vai procurar fazer um estudo complementar nesse momento? É você mesmo procurando outros acessos ao conhecimento, né? Como, por exemplo, você buscar canais digitais que ofereçam conhecimento a respeito do tema do seu interesse, tá bom? E aí torna-se imprescindível para se ir além, para se conhecer além do que se espera inicialmente, né? E outro ponto importante, que você reserve um tempo para ler, né? Na verdade, isso daí é algo geral, é importante você ter um tempinho para ler sempre, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que estar lendo coisas sobre redes todo dia, né? Que você possa, lógico, ler todo dia, mas procurar coisas que te dê gosto de ler, que aí com o tempo você vai adquirindo, né, esse costume, e quando chega o momento de você fazer uma leitura mais técnica, como para produzir o TCC, você não tenha tanta dificuldade, né? Prosseguindo, tá? Mais algumas orientações gerais ainda, tá bom? Achei legal colocar essa frase aí do Paulo Freire, né? Um educador muito importante para a educação brasileira, né? A frase dele é a seguinte: estudar é realmente um trabalho difícil. Exige de quem o faz uma postura crítica sistemática. Exige uma disciplina intelectual que não se ganha a não ser praticando-a. Vamos analisar aqui essa frase do Paulo Freire. Primeiro, estudar é realmente um trabalho difícil. Você pode concordar ou não com isso, né? Mas o que ele transmite aí é que é algo trabalhoso, né? Estudar é algo trabalhoso. Se você quiser estudar direito, se você quiser estudar para ter frutos realmente, é algo que te dá trabalho, tá? Não é, o trabalho que ele fala aí não é no sentido do serviço, de algo remunerado, né? De algo que vai necessariamente gerar ganhos financeiros, mas no sentido de poder te dar retorno intelectual e até de conhecimento científico, né? Ele exige postura crítica e sistemática, né? Então, para estudar, você tem que ter criticidade e tem que ter uma postura sistemática. O que é essa postura sistemática? É você seguir alguns padrõezinhos, que é inclusive o que a gente vem estudando e vamos analisar daqui a pouquinho um pouco mais a fundo, né?
Então tem que se ter a disciplina, tem que se seguir os padrões, né, para que você estude de forma a gerar frutos, de forma adequada, né? E para a gente fazer uma leitura adequada, também é necessário que se tenha essa disciplina, né? E aí até para ter esse controle de uma leitura mais técnica, que nós vamos estudar algumas diretrizes, tá? Na verdade, a gente vai estudar uma diretriz específica aí, que é relacionada ao Severino, tá? É do autor Severino, autor de livros relacionados à metodologia de pesquisa como um todo e especificamente de leitura também, tá? Porque é a partir dessas diretrizes que a gente vai poder fazer uma leitura, análise e interpretação de texto mais adequadas, tá bom? Sobre essas orientações mais técnicas, né, antes de tudo você deve assumir uma postura de curiosidade em relação aos conteúdos de cada disciplina, tendo por meta o domínio dos conteúdos técnicos dessas disciplinas. Portanto, a leitura atenta, problematizada e crítica é indispensável para você conseguir o êxito desejado. Tá? Então, a primeira coisa é para você pesquisar, para você ler, né, um conteúdo a respeito daquele tema da sua pesquisa, você tem que ter um gosto por aquilo, você tem que ter um real interesse por aquilo, você tem que saber o que você quer, né, também, né, aonde você quer chegar com aquela leitura, com aquela pesquisa, porque senão você vai acabar fazendo uma pesquisa e uma leitura arrastada, uma coisa ali que você está fazendo obrigado, né, e aí não, as coisas que a gente faz só por obrigação, né, as coisas que a gente faz sem nenhum gosto, acaba que não tem muita qualidade, né, infelizmente, tá? Então nós vamos a essas orientações que eu citei anteriormente do Severino, tá bom? Primeiro nós temos essas 5 orientações técnicas aqui, tá? Esses 5 itens: análise textual, análise temática, análise interpretativa, problematização e a síntese pessoal. Vamos lá, primeiro essas 3 análises aí, essas 3 etapas de análise do texto. Primeiro, a análise textual é aquela análise inicial, um pouco mais rasa, né? Onde você vai procurar conhecer um pouco do autor, né? Onde você vai procurar conhecer alguns significados de palavras muito usadas por ele ali, né? Você vai fazer aquela leiturazinha inicial, é onde você vai poder olhar o índice, né? Para ver todos os assuntos englobados ali na leitura, tá? Então, a leiturazinha inicial, tá? Você vai analisar do que se trata, né, aquele texto de uma forma rasa ainda. Depois, você vai para a parte da análise temática, e como o nome já sugere, é onde você vai aprofundar o assunto, né? Onde você vai aprofundar nos conceitos, nas teorias relacionadas àquele assunto do texto, tá? Mas ainda basicamente uma questão de você ler, de você adquirir conhecimento sobre aquele texto, né, sobre aquele assunto. Aí depois você vai para a terceira parte da análise, onde aí sim você já vai incluir uma visão mais crítica, onde você vai fazer uma interpretação do texto, você vai procurar interpretar, entender, né, a visão do autor realmente ali sobre o que está sendo tratado no texto, tá? Aí eu falei como uma sequência aqui, mas na verdade é feito de uma forma conjunta, né? Muitas vezes você está fazendo uma leitura, ou duas leituras iniciais ali de um texto, né? Já que o ideal é que a gente leia algumas vezes, né? Somente se a gente não tiver grande costume e grande facilidade, mas às vezes quando a gente está fazendo a primeira ou a segunda leitura ali, a gente já acaba fazendo automaticamente essas 3 análises ao mesmo tempo, tá? Depois que a gente faz essa análise interpretativa, essa leitura interpretativa, a gente vai para a parte da problematização. Como que se faz uma problematização na leitura de um texto? É você ter lido o texto, ter conhecido a opinião ali,
a ideia daquele autor, você tem interpretado aquilo, e aí você procurar outros textos, outras teorias, outros conceitos, opiniões de outros autores relacionados àquele mesmo tema, né? Até para reforçar aqueles conceitos ou até para contrapô-los, ou seja, para você ver algumas visões diferentes, né? Que possam mostrar que aquilo ali não é a verdade absoluta, né? Como a gente já viu em outras aulas, tá? E por fim, vem a parte da síntese pessoal. Essa etapa é justamente o momento em que você se apropria, né? Ou seja, você toma para si aqueles conhecimentos daqueles autores ou daquele autor, né? Que você leu, né? Então você admite aquelas informações, aqueles conhecimentos ali como adequados ou como corretos, como preferir, né? Mas é um momento em que você também, além de apropriar dessas ideias, que você também dá um pouquinho da sua cara. Você pode até inserir algumas opiniões, né? Tendo a ideia de que a síntese é como se fosse um resuminho, né? Então você faz ali, na verdade, mais para uma resenha, né? Porque você resume o que você leu, você resume o que aquele autor ou aqueles autores colocaram, mas podendo inserir um pouco da sua ideia ali, né? O que você concorda, o que você não concorda, o que você adicionaria, né? O que você pensa a respeito do assunto. Então é importante, você lê o texto, lê ele algumas vezes, você procura alguns textos similares sobre o mesmo assunto, e aí depois você faz um resuminho ali, faz uma resenha, né? Faz anotações, fichamento da forma como você preferir, né? Mas aí ler para produzir conhecimento, ler para efetivar uma pesquisa, não é uma coisa tão simples, né? Você ir lá e só passar o olho no texto, né? É interessante você siga essas dicas para que você faça uma leitura mais técnica, tá? E que gere mais frutos na questão da produção do conhecimento, tá? Aí, indo um pouco mais a fundo, mais detalhadamente, nós temos também mais essas 7 recomendações importantes aí para a gente fazer uma leitura proveitosa, uma leitura que seja mais benéfica, né? Primeiro, atenção, né? Então, o ideal é que você tenha ali um local específico para você ler, onde você tenha mais tranquilidade para ler, talvez um pouco mais de silêncio. Ah, mas eu não tenho um lugar com silêncio, né, em casa. Dá um jeitinho aí, né, um lugar em que você se concentre, tá? Ah, professor, eu gosto de ler, mas ouvindo música, que seja, cada um tem o seu jeito, mas de forma que você tenha foco, né? Então é importante ter atenção. E até mesmo para que você tenha uma atenção maior, é necessário que ao mesmo tempo você tenha uma intencionalidade, né? Que você tenha uma intenção ali a partir do momento que você começa a ler aquele texto, né? Que seja um gosto pessoal ou um interesse acadêmico, né? Ou até por uma necessidade, mas que você pare ali para ler aquilo por algum motivo específico, alguma intenção específica, né? Porque isso vai te dar automaticamente um pouco mais de foco na leitura, tá? Importante durante a leitura que você sempre use da reflexão, tá? Então não é só passar o olho ali naquelas palavras, naquelas frases que estão ali descritas, né? É você ir lendo e pensando a respeito do assunto, né? E a partir do momento que você for lendo e pensando a respeito desse assunto, que você aplique espírito crítico, que você aplique a ideia de que o que está ali escrito não necessariamente é uma verdade absoluta, tá? Que você aplique criticidade ali naquela sua leitura, tá? Que você sempre pense que, poxa, não é porque, mesmo que seja o melhor autor, né? Um grande pesquisador, um grande cientista ali, mas que quando você esteja lendo, você pensa que pode ser que aquilo ali seja contraposto, pode ser que aquilo ali, que você discorde daquilo ali em algum momento, né? Então, tem que se ler com criticidade, tá? E para isso, até para isso, é importante que sempre que você
leia o texto, que você faça uma análise, né? A gente até citou ali as 3 análises antes, né? Textual, temática e interpretativa, mas você analise o texto. E aí essa análise é uma espécie de destrinchar do texto, né? Então você lê ali, por exemplo, 10 páginas, ou sei lá, leu um texto ali só de uma página mesmo, mas que depois você volte e leia separadamente, analise separadamente, por exemplo, cada um dos parágrafos, ou até mais, de forma mais profunda até, né? Em cada parágrafo você pare ali, em cada frase reflita, busque informações, né, sobre aquele assunto. Às vezes você para e vai encontrar palavras aí que você não conhece ainda no texto, né? Às vezes tem uma frase ou outra, um parágrafo específico do texto que você lê 2, 3, 4, 5 vezes e não consegue entender. Aí você pode procurar, ainda mais hoje, né, com a internet, você procura. Às vezes tem pessoas que até jogam na rede explicações sobre um tema específico, né, às vezes sobre uma parte específica de um texto, né? Pessoas que têm essa mesma dúvida às vezes, então é importante você fazer essa análise, tá? Vai te fazer compreender mais, né? Entender mais o texto. Reforço a importância de uma síntese, né? Então você procurar fazer uma sintetização, ou seja, uma espécie de resumo do que você lê. É importante que a gente faça essa síntese sempre, nem que seja mentalmente, né? Então você lê o texto ali, analisou, refletiu, leu ele várias vezes, você procurar, mesmo que mentalmente, fazer um resuminho ali. Opa, esse texto fala sobre isso, a visão tem certo autor, eu concordo com isso, discordo disso. Então você procurar resumir isso, pelo menos mentalmente, mas o ideal é que você faça isso de forma escrita, né? Então você redigir ali em algum caderno, né, ou que seja um documento virtual aí no seu computador, celular, tá? E um outro ponto importante é a questão da velocidade. Cuidado, velocidade de leitura não diz necessariamente ou somente a respeito da questão de rapidez, ter a velocidade de leitura, ter cuidado com a velocidade de leitura, ou ter uma boa velocidade de leitura é ler rápido. Não é isso, não é só isso. Tem gente que lê rápido, mas não entende nada do que está lendo. Termina de ler ali, pode ler rápido. Enquanto uma pessoa lê uma vez o texto, a pessoa vai lá e lê 2, 3 vezes, rapidinho, mas não entende nada. Então a ideia de você adquirir, na verdade, um costume de ler de forma que você passe a ler de forma mais rápida e que você consiga entender mesmo nessa leitura rápida, tá? E é importante que você tenha a sua velocidade de leitura, tá? Que você tenha, vamos dizer ali, o seu padrão de leitura, tá? Tem gente que nunca vai ler muito rápido e que não é algo negativo, tá? Às vezes pode ser um grande leitor, um grande pesquisador, mas que não leia rápido. Mas o que é importante? Tem ali o ritmo dele, né? Essa pessoa tem o ritmo dela e consegue ler de forma produtiva, tá bom? Por hoje, as ideias que eu queria passar para vocês eram essas, tá? São essas. E aí na próxima aula a gente vai continuar com mais algumas dicas, inclusive, né? Mais alguns estudos relacionados a essa ideia da gente pesquisar de forma mais efetiva, da gente ler de forma mais efetiva, da gente estudar e compreender o que estamos estudando de forma mais produtiva, tá bom? Deixei aí um questionário para vocês também, tá bom? Respondam o questionário e enviem. Obrigado por assistir ao vídeo e uma boa atividade a todos vocês. Tá bom? Até a próxima.